Sejam bem-vindos a mais um encontro da nossa reciclagem teológica. Deixa eu destacar aqui para todo mundo. E hoje a gente vai tratar da segunda parte do Credo Apostólico, que é a, a parte acerca do Senhor Jesus, né? Então, o que que a gente está fazendo, né? Nós estamos observando o Credo Apostólico como um organizador inicial das doutrinas cristãs. Seria mais ou menos assim: o mínimo que você precisa saber para ser um cristão é o credo apostólico. E, e o nosso ponto a demonstrar como ali no credo apostólico, em 12 artigos resumidos e simples, nós temos uma riqueza profunda, né, com implicações muito abrangentes para a nossa caminhada, né, para a nossa vida com Deus, para a nossa vida no mundo. Então a gente vai olhar para o credo mais uma vez. Deixa eu abrir aqui o mapa mental, só para você lembrar aqui, né? O credo tem 12 artigos. Tá aqui. Arte 1 sobre o Pai, arte 2 sobre o Filho. Deixa eu ver se eu consigo copiar tudo aqui. Parte 3 sobre o Espírito, a Igreja e as últimas coisas. Vou ver se eu consigo deixar tudo do mesmo lado aqui. Agora vai. Então, para você lembrar do credo inteiro, é esse aqui. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao Hades, ressuscitou dos mortos ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Universal, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo, na vida eterna. Amém. Então, a gente já viu aqui que a parte um nos fala sobre o Pai, vamos dizer assim, o, a infinitude, né? Isso é a imanência de Deus, proximidade, a transcendência de Deus, a sua
distância, supremacia, a doutrina da criação. Opa. E assim o significado do mundo, né? E a gente mencionou a doutrina da Trindade. Bem, a gente vai desenvolver a partir daí, porque quando a gente olha para essa parte 2 que é sobre o Filho, né, a gente tem essa continuação da doutrina da Trindade. Ah, a doutrina da Trindade é essencial para a nossa vivência adequada do relacionamento com Deus, da fé cristã, nossa presença no mundo, enfim. Então, quem nega a Trindade, nega ao Deus bíblico, né? Por isso, a estrutura do credo é Pai, Filho e Espírito, porque essa se tornou uma das doutrinas mais caras para a gente. Então, essa é um dos distintivos, inclusive, né, de quem defende o verdadeiro cristianismo e de quem é um herege, no sentido da palavra mesmo, né? Então, a Trindade é uma doutrina fundamental para a gente. E aí, como é que esse segundo aspecto começa a nos apresentar a realidade da Trindade? Bom, aqui, logo no artigo 2, creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, nós temos uma descrição da divindade de Jesus. Então veja que ele está dizendo: Jesus é o único Filho do Pai. Isso significa que ele tem a mesma natureza do Pai e ele é o nosso Senhor. Aí alguém pode perguntar, mas espera aí, quando eu nasci de novo, eu não me tornei filho de Deus, né? A Bíblia não diz isso, que nós somos filhos de Deus. Sim, nós somos filhos adotados de Deus, né? Está lá em Romanos capítulo 8. Inclusive, nós ouvimos a mensagem sobre isso no domingo, né? Mas a Bíblia fala sobre o Filho unigênito, né? Então, lembrar de João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, falar de um Filho unigênito, do único Filho do Pai, coloca Jesus em uma categoria separada, né? Em uma categoria própria. Jesus é o único filho de Deus, o único filho do Pai, no sentido de ser o único que partilha da natureza de Deus. Aliás, na Bíblia, isso, isso foi se tornando mais evidente. Então, deixa eu ver se eu encontro aqui. Aqui em João capítulo 10, que diz assim: Celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação. Era inverno. Jesus passeava no templo, no pórtico de Salomão. Rodearam-no, pois, os judeus e o interpelaram: Até quando nos deixarás a mente em suspenso? Se tu és o Cristo, dize-o francamente. Respondeu-lhe Jesus: Já vos disse, e não credes.
As obras que eu faço em nome de meu Pai testificam a meu respeito. Então, Jesus já apresenta a sua relação como filho, né, desse Pai. Mas vós não credes porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Eu e o Pai somos um. Então, Jesus está o tempo todo enfatizando essa dinâmica da relação dele como filho de Deus. E assim, essa unidade que existe entre pai e filho. E os judeus entenderam o que Jesus estava falando. De fato, eles entenderam de uma forma tão clara que eles perceberam, esse cara está reivindicando ser Deus. Exatamente por isso, versículo 31, novamente pegaram os judeus em pedras para lhe atirar. E aí, Jesus pergunta, né? Tenho-vos mostrado muitas obras boas da parte do Pai. Por qual delas me apedrejais? Responderam-lhe os judeus: Não é por obra que te apedrejamos, e sim por causa da blasfêmia, pois sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. Então, eles entenderam exatamente o que era que Jesus estava falando. E aí Jesus replicou, dizendo: Não está escrito na vossa lei, e eu disse, sois deuses? É, Então, Jesus está ressaltando, sem dúvidas, que ele é filho de Deus. E essa filiação, né, o filho unigênito, o filho único, anuncia a sua divindade. Então, em João, capítulo 10, nós temos essa afirmação. Quando você olha para Colossenses, você tem essa mesma apresentação, né? No versículo Colossenses 1, a partir do 13. Primeiro ele fala do Pai, né? Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Aqui é Jesus. E aí ele fala, no qual temos a redenção, ou seja, em Jesus, né? No qual temos a redenção, a remissão dos pecados. E aí ele segue falando de Jesus. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, sinto muito, não posso fazer isso, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja, ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Então, Colossenses 1, a partir do versículo 13, nos apresenta essa imagem de Cristo como o centro de toda a realidade criada e ele mesmo sendo criador, né? Por meio dele e para ele são todas as coisas. Então, Colossenses 1, de 13 até. Ele segue adiante falando isso, né? Eu vou até o 23. Então, há diversos textos que estão apresentando essa realidade de Jesus como Deus. Ele e o Pai são um, ele é criador, então ele estava com o Pai na criação, por ele e para ele são todas as coisas convergem nele. Quando você olha para o Apocalipse, o Cordeiro está no trono e o Cordeiro é adorado. Então, ser adorado, lembra que Deus reivindica exclusivamente a adoração a ele somente. Então, quando o Filho é adorado, ele está manifestando essa natureza, né, de divindade, como Deus.
Tomé, ao olhar o, o, o furo, né, nas mãos e no lado de Jesus, se prostra diante dele e diz: Senhor meu e Deus meu. E assim a gente tem, né, essas diversas manifestações bíblicas anunciando a divindade de Jesus. Por que que é importante a gente ressaltar isso aqui? Porque houve distorções. Então, uma doutrina falsa sobre Cristo é uma doutrina chamada de arianismo, porque veio de um líder cristão dos primeiros séculos chamado Ário. E o que o arianismo defendia era que Jesus não era Deus. Jesus é a primeira criatura. Então, Jesus teria sido criado. Então, ele nasceu dentro do tempo. E aí, como ser criado, ele não é criador. Então, ele ainda pode ser digno de algum tipo de louvor, de algum tipo de honra, mas ele não desfruta do status, né, da condição de Deus. Então, nos nossos dias, quem abraça essa doutrina, né, do arianismo são os testemunhas de Jeová. E é interessante, porque eles têm lá toda a sua estrutura para defender esse ponto. É, mas quando você coloca essas questões fundamentais, essas cenas bíblicas, você percebe que começam a enrolar um pouquinho mais, né? Mas é muito importante a gente estar atento para isso. Jesus é Deus. O que mais? Como Deus, ele reivindica senhorio. Então, especialmente diante de uma cultura que quer pintar um Jesus muito legal, né? A gente precisa lembrar que, como Deus, Jesus é Senhor. Ele é autoridade absoluta, ele é supremo. A sua palavra é lei. E assim a gente submete a ele como Deus. Então, é claro, né? Jesus expressa um aspecto do caráter de Deus de proximidade, de graça, né? Um dos nomes de Jesus é Emanuel, né? Que significa Deus conosco. Então, é Deus está perto. Mas a gente não deve confundir esse aspecto de Jesus estar perto dele ser um Deus próximo com ele ser um Deus domesticado, né? Ele continua sendo o Senhor, a autoridade absoluta, temível, grande, excelso, soberano. E assim reconhecer essas coisas nos coloca diante de Jesus com uma postura adequada. Então, hoje, muitas igrejas apresentam muito mais a ideia de que nós somos amigos de Jesus, e veja, a Bíblia traz essa noção, né? Mas a gente olha para esse tipo de descrição, né, como amigos de Jesus, e isso parece diminuir a nossa relação como súditos de Jesus. Ele é o nosso Senhor, ele é o nosso Rei, ele é a autoridade sobre nós. Então, a amizade não deve ser transformada numa relação trivial com Cristo. Ele é Senhor e a gente precisa observar isso. Ele é Deus, ele é Senhor. Mas aí sim, o credo segue dizendo, né, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria. E a doutrina agora envolvida é a humanidade de Jesus. Então, vou colocar assim.
Jesus é verdadeiro Deus. Jesus é verdadeiro homem. Então, quando nós olhamos para o relato bíblico, estão essas manifestações claras de que Jesus era verdadeiramente homem. Então, olha para Mateus, capítulo 1, você vai ter, então, esse anúncio, né, do nascimento de Jesus. Na verdade, todos os primeiros capítulos dos evangelhos descrevem essa encarnação, né? Então, Deus se fez homem. Ah, em muitos aspectos, isso é um mistério para nós. Como o Espírito fez para a Virgem engravidar, não sabemos. Como aquele que é Senhor de todo o universo pode ser contido num corpo humano, a gente não consegue explicar. Como que Jesus não deixou de ser Deus enquanto viveu como homem, né? Ele era ao mesmo tempo Deus e homem. Como é que isso funcionava? A gente não sabe explicar. Então tem muito elemento misterioso em que a gente só pode reconhecer a nossa limitação e dizer, bom, a criatura jamais vai entender completamente o Criador, né? Mas o fato é que a Bíblia afirma explicitamente a humanidade de Jesus. Jesus nasceu de uma mulher, Jesus experimentou os mesmos dilemas que nós experimentamos em termos de fome, sede, cansaço. O Senhor Jesus experimentou essas emoções e as suas manifestações no corpo. Jesus chorou, né? Ah, o Senhor Jesus eh, falou, tocou, né? Todas essas são manifestações, de fato, né, da sua humanidade e da sua encarnação como pessoa, pessoa humana. Então, nós não podemos negar a divindade de Jesus, mas nós não podemos negar também a humanidade de Jesus. Então, aqui também há uma falsa doutrina que precisa ser combatida, que é a doutrina do modalismo. Então, essa também é uma doutrina lá dos primeiros séculos, e o modalismo ensinava o seguinte: na verdade, eu vou falar do modalismo em uma outra ocasião. Eu deveria ter falado aqui. Eu vou falar aqui do docetismo. O que que é o docetismo? É uma doutrina também dos primeiros séculos, que vem do grego, né, dokels, que é aparência ou aparentar. O docetismo surgiu no contexto de uma espécie de filosofia com religião pagã, uma mistura dessas, é, chamada gnosticismo. Então, misturava filosofia, pegava elementos do judaísmo. E aí, o que que essa corrente gnóstica ensinava? Pelo menos uma de suas vertentes, né? Ensinava que o espírito é algo bom e a carne é algo mal. Então, a lógica deles é: se o espírito é bom e a carne é má, então não é possível que Deus tenha assumido esse tipo de carne aqui que nós temos. Não é possível que Jesus tenha se tornado homem de verdade, porque assim ele teria corrompido a sua bondade. Então, como é que eles explicavam isso? Eles diziam: Jesus, na verdade, não se tornou homem.
Jesus basicamente veio como uma espécie de fantasma ou de projeção holográfica. Então, ele aparentava a humanidade, mas ele não era realmente um homem encarnado diante de nós. Então, é claro que isso tem vários problemas, né? Como é que uma projeção holográfica é, sangra, né? Quando é espancado ou coloca, né, a coroa de espinhos? Como é que uma projeção holográfica pode ser tocada por uma mulher que tem um corrimento e ela ser curada? Como é que um fantasma pode ser pregado numa cruz? Então, nada disso faz sentido. Mas o docetismo foi muito disseminado, foi muito forte, por causa do gnosticismo ali nos primeiros séculos. Então, quando você olha lá 1 João, deixa eu ver aqui, 1 João 4, em que João vai falar desses falsos profetas, né? Então ele diz: olha, amados, não deis crédito a qualquer espírito. Antes, provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo fora. Aí olha o que ele vai dizer: nisto reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, esse é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem e presentemente já está no mundo. Então, quando ele está falando de espírito aqui, ele está falando desses mestres, ele não está falando de seres celestiais. Eu lembro que quando eu era criança, as pessoas usavam esse texto para dizer o seguinte, né? Quando aparecer alguém é, que está meio atordoado, parece que está possuído por demônios, então, para você testar se a pessoa está possuída por demônio mesmo ou não, você pergunta para a pessoa, né? Então, a pergunta era essa, né? Você confessa que Jesus veio em carne? Então, se a pessoa respondesse, Jesus veio em carne, então ela não estava possuída por demônios. Mas se ela não conseguisse responder isso, ela estava possuída. Não é disso que João está falando. O João está pegando exatamente esse contexto dos falsos mestres que ensinavam o docetismo e diziam: Jesus não veio em carne. E João está dizendo: se alguém afirma esse tipo de coisa, esse, eh, esse mestre está imbuído, envolvido pelo espírito do anticristo, o espírito da mentira. E por que que isso é tão importante para nós? Porque se Jesus não veio em carne, a crucificação não foi real. E se a crucificação não foi real, nós ainda estamos condenados pelos nossos pecados e não há esperança para nós. Então, essa doutrina da encarnação, a humanidade de Jesus, é muito importante. Então, aqui nós temos essa noção das duas naturezas. Verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Aqui eu não coloquei o texto, né? 1 João 4:2, é isso? É. Por que que essas duas naturezas, a afirmação dessas duas naturezas é fundamental para a gente?
A questão é essa: se Jesus não se tornasse homem, ele não nos representaria adequadamente. Um homem pecou, então um homem deveria pagar. Só que nenhum homem consegue pagar a justiça de Deus, porque, nós nascemos em pecado, então nós já nascemos com saldo negativo, né, com dívida, e as nossas obras de justiça são manchadas pelo nosso pecado. Então, nenhum homem normal, vamos dizer assim, conseguiria pagar isso, porque nós já temos uma natureza pecaminosa, nascemos manchados. E o segundo, nenhum homem conseguiria morrer pagando o preço pelo pecado e depois voltar a viver para então desfrutar de uma vida livre da condenação. Nenhum homem tem esse poder em si. Por isso, Jesus precisava ser homem para nos representar adequadamente, mas ele não podia ser apenas homem. Ele precisava ser Deus, para que assim o seu poder sobre a morte fosse estabelecido. Então, Jesus nasceu de uma mulher, mas ele foi concebido pelo Espírito Santo. Por isso, ele nasceu sem pecado. Por isso, Jesus é capaz de viver uma vida de perfeita obediência a Deus, que eu e você não conseguimos. E por isso, Jesus pode morrer em nosso lugar, recebendo, sim, a punição pelo nosso pecado e colocando sobre nós a justiça dele. Aí Jesus pode, ao terceiro dia, ressuscitar, anunciando a sua vitória sobre a morte, sobre o pecado, e agora dizendo: já foi pago, né? Se já foi pago, não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, nós temos a doutrina da Trindade, a divindade de Jesus, o senhorio de Jesus, a humanidade de Jesus, nasceu da Virgem Maria. Então, nós afirmamos a doutrina do nascimento virginal. Por que que essa doutrina é importante? Porque se Jesus tivesse nascido do relacionamento entre um homem e uma mulher, Jesus teria nascido com uma natureza pecaminosa. Mas como Jesus nasceu por obra do Espírito de uma virgem, Jesus não tinha natureza pecaminosa. O homem verdadeiramente puro. Aí entra no artigo 4, né? Padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. E já entra também no quinto: desceu ao Hades, ressuscitou dos mortos ao terceiro dia. Então, qual é o ponto aqui para a gente? Padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. É aquilo que nós chamamos aqui de o estado de humilhação de Jesus. Isso vai até o desceu ao Hades, né? O que que é o estado de humilhação? É exatamente essa contemplação de que, em nosso favor, Cristo experimentou miséria
e humilhação em nosso lugar e para o nosso bem. Ele nasceu em uma família pobre. A Bíblia deixa claro isso, né? As ofertas que José e Maria dão, quando do nascimento de Jesus, ou um pouco depois, né? São as ofertas de rolinha. Essas eram as ofertas para aqueles que não tinham animais para oferecer, né? Eram as ofertas que os pobres poderiam oferecer. Então, Jesus nasceu em pobreza, Jesus viveu em humilhação, filho do homem não tem onde repousar a cabeça. Jesus foi torturado, humilhado, espancado. Então, assim, ele padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Então, esse é o estado de humilhação de Jesus, o sofrimento do nosso Salvador em nosso lugar. Significa que todas essas coisas que Jesus experimentou deveriam ter sido experimentadas por nós, mas ele tomou sobre si. Ele abraçou voluntariamente essa disposição. É curioso pensar sobre isso, né? A gente está vendo lá na escola dominical sobre a adoção alegre da responsabilidade sacrificial. E foi exatamente isso que Jesus fez. Ele abraçou as dores, a humilhação, o desprezo, a tortura e a morte, e no meio desses desafios, ele ainda sorriu. É essa, né, a grandiosidade do amor, da graça, da misericórdia do nosso Deus. Então, estado de humilhação de Jesus, crucificado, morto e sepultado. E aí nós começamos a entrar no estado de exaltação. Então, o credo nos fala: desceu ao Hades, ressuscitou dos mortos ao terceiro dia. Aliás, um aspecto importante aqui, né? A doutrina da morte substitutiva ou vicária. Então, existem diferentes teorias propostas sobre a morte de Jesus. Então, uma delas ensina que Jesus morreu para ser um exemplo para nós. Então, Jesus não morreu em nosso lugar. Jesus não pagou o preço pelos nossos pecados. Ele morreu para ser um exemplo de amor, um exemplo de doação, um exemplo de entrega, mas foi só isso, né? Quando nós olhamos para a Escritura nos apresenta explicitamente a morte de Jesus como uma morte substitutiva. Por exemplo, em 1 de Pedro 3, versículo 18, deixa eu anotar aqui para vocês. Nós temos o ensino bíblico dizendo assim: pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus. Morto sim na carne, mas vivificado no espírito. Então, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus. Então, efetivamente, Jesus nos substituiu na cruz. É, Paulo ressalta esse mesmo ponto lá em Romanos, capítulo
5, né? Jesus como um segundo Adão. Assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens porque todos pecaram. E aí ele vai falar sobre Cristo a partir do versículo 15. Todavia não é assim o dom gratuito como a ofensa. Porque se pela ofensa de um só morreram todos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos, né? Então, a morte de Jesus foi o que produziu em nós a justiça, a vida. Então, essa é uma morte substitutiva, vicária. Jesus assumiu o nosso lugar e pagou, o preço da nossa libertação. Essa é a linguagem de redenção, né? Ele pagou o preço da nossa libertação e ele satisfez a justiça e a ira do Pai com o seu sacrifício. Então, era essa toda a imagem do Antigo Testamento, né? O sacrifício no Antigo Testamento era o animal morrendo em meu lugar. Eu merecia morrer, o animal morria no meu lugar. Aliás, no ritual, o sacerdote colocava a mão sobre o animal e confessava os pecados, nessa ideia de que o animal recebia esses pecados e assim ele pagaria por essas coisas que nós fizemos. Então, Cristo foi esse sacrifício substitutivo. Ele experimentou uma morte vicária. E assim ele conquistou então a nossa salvação e foi exaltado. Então, essa exaltação começa com a sua ressurreição. Então, alguém às vezes cria um pouco de dúvida sobre o que significa descer ao Hades, e há diferentes visões sobre isso, mas de modo geral, a visão clássica sobre descer ao Hades é de que Jesus desceu a um estado de profunda humilhação. Então, é, a vida de Jesus em humilhação, tortura e caminhando para a morte foi essa experiência das dores do inferno. Jesus sendo massacrado pela ira do Pai e experimentou o inferno, experimentou o Hades. Há outras pessoas que acreditam que Jesus verdadeiramente foi até o mundo dos mortos, enquanto ele estava morto nesses 3 dias, né, depois de morrer e antes de ressuscitar, ele foi até o inferno e proclamou a sua vitória. Ou outros dizem, ele foi lá para pregar o evangelho para aqueles que haviam morrido no Antigo Testamento. Mas nós não cremos que a Bíblia ensina isso efetivamente, né? Nós cremos que aqueles que morreram crendo em Deus estavam com Deus, aqueles que morreram sem crer em Deus já estavam condenados, e depois da morte, Jesus não foi mudar esse tipo de situação, né? Assim como também não Jesus ia até o inferno apenas para anunciar para as pessoas que ele venceu, eh, não me parece que carece, né, de lógica e também de um fundamento bíblico mais claro, né? Então nós cremos que Cristo sentiu os horrores do inferno e da morte, sendo massacrado pelo Pai. Isso é descer ao Hades. Mas ele ressuscita dos mortos ao terceiro dia. Ele sobe aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, né? Então, esse estado de exaltação anuncia a vitória de Cristo, o triunfo de Cristo. Ressuscitou, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Quer dizer, ele está em uma posição de glória e
De onde, artigo 7, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Então, é uma posição de autoridade. Jesus julgará o mundo. Então, nós adoramos a um Deus que nos amou de uma forma tão intensa que se entregou, primeiro, né? Desceu do seu ambiente de glória. Pensa nisso, né? Pensa no quão confortável era para Jesus estar no trono celestial, envolvido por anjos que continuamente proclamavam diante dele: Santo, Santo, Santo. Desfrutava dessa situação perfeita. E esse Deus decide: eu vou deixar esse ambiente de conforto para me tornar homem, viver uma vida de pobreza e humilhação, ser rejeitado, cuspido, espancado, torturado e finalmente experimentar a morte, ser injustiçado pelos homens, né? Experimentar a morte, não apenas a horrível morte de cruz, o pior tipo de morte daquela época, mas experimentar a ira do Pai massacrando a sua alma, né? É, e fazer tudo isso em favor de pecadores rebeldes como eu e como você. Mas essa não é toda a história, porque esse Jesus ao terceiro dia ressuscita e agora anuncia o seu poder, né? A sua vitória, o seu triunfo. E assim ele sobe aos céus, ele está à direita do Pai e ele virá para julgar os vivos e os mortos. Então, nós adoramos esse Deus porque nós contemplamos a grandiosidade do seu amor, nós contemplamos a grandiosidade do seu poder, nós contemplamos a maravilha de um Deus que é 100% homem, 100% Deus. Nós contemplamos a compaixão que ele manifesta ocupando o nosso lugar na cruz. Nós contemplamos a grandeza do seu poder, vencendo a morte, vencendo o pecado, sendo exaltado, né? E todas as coisas convergindo nele, o centro do cosmos, Cristo, e, e nós contemplamos Cristo com o cetro, né, da autoridade, pronto para julgar a terra. Então, essa é uma visão grandiosa de Jesus. Essa visão contrasta com as visões que nós temos popularmente de um Jesus que é só um amigo, mas que não tem nenhum poder. Isso contrasta com os extremos, né? Talvez um Jesus que seja distante demais, que é só poder, mas nenhuma compaixão, ou um Jesus que é só compaixão, mas nenhum poder. Nós temos aqui uma imagem mais completa. E essas doutrinas todas, né, se complementam para nos dar uma visão, um vislumbre adequado de quem Jesus é, do que Jesus fez e assim de como nós podemos responder a Jesus em uma adoração genuína, fiel, entregue. Nós podemos nos maravilhar com essa eh, riqueza que é a realidade do nosso Senhor e o que ele fez por nós. Alguma pergunta ou comentário? Pode ser no chat, você pode abrir o microfone. Esse é o momento para a gente explorar, conversar, tirar dúvidas. Bom, se não temos, eu vou fazer uma oração e a gente vai encerrar mais esse encontro. Tá bom? Obrigado por terem acompanhado aqui. Eu vou tirar o print de mais esse encontro.
para anotar a lista de frequência. E a gente vai orar. Vamos orar? Senhor Deus, obrigado, Pai, por mais esse encontro, por mais esse tempo, olhando aqui para o credo apostólico, para essas doutrinas, e percebendo, Pai, como essas doutrinas aquecem o nosso coração para produzir vida em nós, nos ajudar a olhar para o Senhor e a nos render ao Senhor. Obrigado por Cristo Jesus, Pai. Verdadeiro homem, verdadeiro Deus. Obrigado porque o Senhor fez o impossível para que nós fôssemos salvos. Obrigado pelo teu amor infinito, pela tua graça. Obrigado, Senhor, porque nós não merecíamos, nós éramos rebeldes e ainda assim o Senhor veio até nós. Obrigado, Pai, porque o Senhor saiu do ambiente de conforto, teu filho saiu desse ambiente de conforto e entrou num ambiente de humilhação. Obrigado porque o teu filho venceu a morte e o pecado e triunfou. Obrigado porque nós podemos contemplar, ó Deus, um Cristo que é Senhor, que é soberano, que é grande. E assim nós queremos reconhecer essas coisas e adorar ao Senhor. Ajuda-nos, ó Pai, a nos maravilhar diante desse amor. Ajuda-nos a temer o Senhor e obedecê-lo. Ajuda-nos, ó Pai, a descansar na justiça do Filho que morreu em nosso lugar. E assim, ajuda-nos a viver de uma forma que glorifique o teu nome. Nós te agradecemos por mais esse tempo juntos e pedimos a tua bênção. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Boa noite, meus irmãos. Boa Noite, noite. pastor. Daqui a 2 semanas a gente tem mais um encontro aí para falar sobre o Espírito Santo, a igreja e as últimas coisas. Beleza. Tchau, tchau. Abraço. Abraço.